Uhum. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Natália e hoje eu vou ser monitora de Direito Administrativo de vocês. Em primeiro lugar, vamos esclarecer algumas dúvidas que eu vi que surgiram aí durante a aula do professor Valadares. Olha só, a OAB em 4 semanas é um projeto inteiramente gratuito aqui da Master OAB. Vocês apenas têm que se cadastrar naquele link, baixar o material aqui e tudo isso vai ser de graça. Nós teremos aulas essa semana de segunda a quinta. Hoje nós temos administrativo, amanhã nós temos tributário, quarta-feira, isso mesmo, feriado, a gente vai ter penal. E quinta-feira nós teremos direito do trabalho. Nós também teremos na outra semana e na última semana vai ser de segunda a sexta. A gente vai preparar vocês até o dia 25 para a prova do OAB que vai ocorrer no domingo. Mais uma vez, tudo isso é de graça. Por outro lado, se vocês quiserem assistir essas aulas que estão sendo ao vivo agora, elas vão ficar gravadas, mas vocês só vão poder assistir se vocês pagarem o curso, ou seja, por R$ 49,90 ao mês, que é o nosso promo code do dia, vocês vão conseguir todo o curso completo, preparação da OAB, planos de estudos e muito mais, exercícios, resumos, transcrições de aulas e todos os vídeos da OAB em 4 semanas. Ou seja, R$ 49,90 por mês é a nossa assinatura do Master OAB, do curso completo, com plano de estudos e tudo que eu já falei para vocês, e a gravação dessas aulas da OAB em 4 semanas. Se você não quiser pagar, você pode assistir durante todo esse mês, durante todas essas 4 semanas, gratuitamente, no horário e no cronograma que vocês encontram lá no evento do Facebook. A gente também tem um grupo no Facebook. Nesse grupo eu coloquei uma enquete lá, falando sobre direito administrativo, sobre direito constitucional, perguntando qual a maior dúvida que vocês têm nas matérias. Por favor, compartilhem lá, participem. Me deixem saber o que vocês querem debater comigo. E mais uma vez, sobre outras dúvidas que eu vi que vocês também tiveram durante a aula do professor Valadares. Qual a diferença de monitoria e qual a diferença de aula? A monitoria é uma coisa bem mais descontraída. Eu quero só fazer com que vocês relembrem conceitos importantes para a prova, que vocês aqueçam o raciocínio jurídico de vocês para a aula do professor Juliano. E essa sim é uma aula de conteúdo bastante intensa para você gabaritar a sua prova do OAB e conseguir a sua tão sonhada carteirinha. Vou falar rapidinho para vocês como é que foi a minha experiência na OAB. Eu fiz o exame da OAB acho que a primeira fase em agosto ou setembro de 2013 e eu fiz a segunda fase em outubro de 2013 também. Eu sei que é uma situação um pouco tensa. Muita gente que não faz a prova da OAB acha que conseguir 40 pontos numa prova de 80, ou seja, conseguir metade de uma prova é uma coisa muito fácil, mas só quem passa por uma prova dessa sabe o estresse que é, sabe a dificuldade e sabe que a FGV cobra bastante da gente. Então, por favor, não desanimem, não se afetem com o que as outras pessoas estão pensando. Só a gente que passa por isso, a gente sabe a dificuldade que é. Acontece, muita gente não passa, a gente sabe que a taxa de reprovação é enorme. Se você já reprovou, tá tudo bem, isso não significa que você não vai ser um bom advogado, esquece isso. Você vai ser um profissional excelente, eu tenho certeza disso. E se essa é a sua primeira prova, se prepara muito, se prepara com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão passar. Então aqui embaixo vocês peguem, por favor, o material dessa aula, que são os slides que eu fiz pra gente, como eu falei, relembrar um pouquinho da matéria e comprem o curso, gente, porque por R$ 49,90 por mês com isso tudo é muita coisa e eu tenho certeza que você vai gostar do nosso material, tá bom? Então, olha só. Vamos começar a monitoria. Pega aí o primeiro slide de vocês. Nesse primeiro slide, a gente vai tratar de um tema muito interessante e que ainda rola uma certa confusão com a maioria das pessoas e eu não quero que vocês errem isso na prova de vocês, então eu vou tratar com bastante cuidado essas diferenças. Primeiro, eu coloquei no slide de vocês, slide por favor, gente, vamos lá? Então, no slide nós temos a diferença de concessão patrocinada e da concessão administrativa. Volta para mim. Antes da gente entender quais são esses dois tipos de concessão especial, como funciona a concessão patrocinada e a concessão administrativa da PPP, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Qual a diferença da concessão comum, que é aquela prevista na Lei 8987, e qual a diferença dela para o nosso tema do slide, que é a concessão especial, ou PPP, que é tratada na Lei 11.079. Olha só, pessoal.
O que a gente tem que ver aqui? Primeira coisa, a diferença essencial entre concessão comum e a concessão especial. Como a gente paga o particular que está fazendo aquele trabalho, que está exercendo aquele serviço. Olha só, aqui na concessão comum, tudo é feito por tarifa, ou seja, quem vai pagar é o usuário, certo? Você, quando anda de transporte público, quando você paga a sua passagem, você está pagando a empresa de ônibus, é o usuário por meio da sua tarifa. Na concessão especial, no modelo da PPP, a gente consegue por verba orçamentária, é dinheiro do governo que está pagando aquele parceiro privado, certo? Primeira diferença essencial para a sua prova. As leis são diferentes e elas trazem modelos de concessão diferentes. Uma, você paga através da tarifa do usuário, enquanto a outra, o governo paga, é a verba orçamentária. O governo paga para que aquele particular parceiro faça o que ele tem que fazer. E isso é feito por verba orçamentária. E agora a gente entra no nosso slide. Olha só. A gente tem aí concessão patrocinada, verba orçamentária mais tarifa, e concessão administrativa, apenas verba orçamentária. Volta aqui comigo. Então, nós vamos ter dentro da PPP dois modelos. A patrocinada e a administrativa, certo? Nessa aqui, na administrativa, a gente apenas tem verba orçamentária, dinheiro do Estado. Na patrocinada, nós vamos ter dinheiro do Estado e tarifa. Ou seja, quando a gente pensa em dois modelos completamente diferentes, a gente vê que a concessão patrocinada mistura um pouquinho com esse aqui. São coisas diferentes, sem dúvida alguma. Olha só, em relação à concessão comum, a gente também tem a simples e a mediante obra. O que isso significa? Na simples, quem vai exercer aquele serviço, chega, pega tudo do jeito que está e exerce o serviço. Na mediante obra, antes dele começar a prestar aquele serviço, ele precisa fazer uma obra. Isso dentro da concessão comum, ok? Isso não se mistura com a concessão especial, com a PPP, onde nós temos o modelo patrocinado e administrativo pago por verba orçamentária, enquanto aqui nós pagamos por tarifa do usuário. Qual a segunda diferença? A segunda diferença diz respeito aos riscos do negócio. Riscos do negócio, vamos lá. Se acontecer alguma coisa errada na prestação daquele serviço, quem arca com essas custas? Quem arca com essa indenização? Quando a gente tem um modelo de concessão comum, que é um modelo que não agrada muito o particular que está exercendo, o particular, a concessionária, arca com todos os riscos ordinários. Todos os riscos ordinários. Ok? E o que a gente faz com os riscos extraordinários? Quem é que paga os riscos extraordinários? E o que a gente fala em extraordinário aqui? Fato do príncipe, caso fortuito, força maior. Não é o particular que vai pagar. A concessionária só vai arcar com os riscos ordinários, beleza? E a diferença na concessão especial, seja ela patrocinada ou administrativa, tá aqui. Olha só. Os parceiros, ou seja, tanto o Estado quanto a pessoa jurídica particular, eles vão dividir os riscos ordinários, como acontece lá. Mas olha só que curioso. Aqui também são divididos os riscos extraordinários. Mais uma vez, quais são os riscos extraordinários que eu já falei com vocês? Fato do príncipe, caso fortuito, força maior, são exemplos. Tem mais uma terceira diferença, que eu tenho certeza que agora, se isso cair na prova de vocês, no 21º exame, no dia 27 de novembro, alguém vai errar, por favor, eu não quero mais que ninguém erre isso. Olha só, a gente tem valor mínimo para concessão comum,
Para eu fazer uma concessão comum, eu preciso que ela seja de um tal valor? Não tem valor mínimo. E como vocês já devem ter percebido, significa que na PPP a gente vai ter um valor mínimo. Vocês conseguem saber já qual é esse valor mínimo, gente? Alguém sabe? Por favor, posta no chat que eu quero ver se alguém sabe, hein? Vou dar a resposta para vocês. 20 milhões. A PPP exige muita coisa. 20 milhões. Então, olha só, esse é o nosso primeiro quadrinho do slide. Vamos recapitular bem rapidinho para a gente prosseguir e ver mais uns pontos importantes que daqui a pouco o professor Juliano tá aí. Aguardem, hein? Primeiro lugar, concessão comum, que pode ser simples ou mediante obra prévia feita pelo particular, feita pela concessionária. Ela é remunerada por tarifa dos usuários. A concessionária somente arca com os riscos ordinários, ela não arca com os riscos extraordinários e ela não tem um valor mínimo. Por outro lado, quando nós temos uma concessão especial, que como nós vimos pode ser patrocinada, onde ela é paga para o particular, que é o parceiro do poder público aqui. Na patrocinada, nós temos verba orçamentária, dinheiro do próprio Estado, nós temos tarifa do usuário também. Na administrativa, apenas verba orçamentária. Enquanto na concessão comum não entra dinheiro do Estado, na concessão especial vai entrar dinheiro do Estado com certeza. Se for na patrocinada também tem tarifa, mas tem dinheiro do Estado, tem verba orçamentária, coisa que a gente não vai ter na concessão comum. Aqui, como é que a gente faz com os riscos? Riscos ordinários e extraordinários, caso fortuito, força maior, fato do príncipe, serão divididos entre os parceiros, o Estado e a empresa privada. Tem valor mínimo na concessão especial? Tem. 20 milhões. Tem valor mínimo na concessão comum? Não tem valor mínimo. Conseguiram decorar isso, gente? Vamos lá? Vamos mudar para o próximo slide, pessoal? O que a gente tem nesse próximo slide? Vamos ver aí na tela. Nesse segundo slide, nós vamos trabalhar com uma diferença que sempre cai nas provas e as pessoas confundem bastante, que é a diferença entre os elementos do ato administrativo e os atributos ou características do ato administrativo. Volta para mim. Se você já errou e tá tudo bem, todo mundo já errou isso, o que são os elementos do ato administrativo? Por outro lado, quais são as características ou atributos do ato administrativo? Vou dar uma diquinha para vocês que vocês não vão esquecer nunca mais. O que são elementos? O que são os elementos do seu corpo? Você tem cabeça, você tem órgãos, você tem membros. Isso são os elementos, é aquilo que te forma como uma pessoa, correto? O que são suas características? O que são seus atributos? Você é legal, você é inteligente, você vai passar na OAB. Então, olha só. Elementos é aquilo que te forma como que você é. Características ou atributos é aquilo que você se apresenta, aquilo que as pessoas veem quando elas olham para você. Então, quando a gente pensa nos elementos do ato administrativo, a gente tem que pensar naquilo que vai formar o ato administrativo. Quando a gente vai pensar nas características ou atributos, a gente vai pensar naquilo que o ato administrativo demonstra, naquilo como ele se apresenta para o mundo. Quais são, portanto, os elementos do ato administrativo? Você já deve ter ouvido falar desse mnemônico. Se você não ouviu, você vai ver agora. Olha só. Vocês já conhecem o COFINFOR-MOB? O que faz um ato administrativo? Quais são os elementos do ato administrativo? O que ele tem ali que o transforma no ato administrativo? Em primeiro lugar, a competência. Segundo lugar, a finalidade dele. Terceiro lugar, a forma. Quarto lugar, o motivo. E quinto lugar, o objeto. E aí a gente volta para aquela partezinha. Esses três primeiros aqui, eles serão sempre vinculados. A lei sempre vai trazer os três. Mas não é disso que a gente vai tratar nessa aula, não. Só, como eu disse, a gente está relembrando para o que o professor Juliano vai tratar com vocês daqui a pouco.
Esses dois aqui, eles podem estar presentes na lei, assim como os três primeiros sempre estarão, e aí nós teremos um ato vinculado. Ou, se ele não estiver previsto exatamente na lei e estiver de acordo com a discricionariedade, não arbitrariedade do agente administrativo, nós teremos um ato discricionário. Então, olha só, os três primeiros sempre vinculados, para que o ato seja considerado inteiro vinculado. Motivo e objeto também serão vinculados, também estarão presentes na lei. Se motivo e objeto não estiverem fechados na lei, estiverem de acordo com a discricionariedade, ou seja, dentro de um limite que a lei traz, mas não descreve exatamente qual é, nós teremos discricionário. É discricionário, não é arbitrário. Então, esses são os elementos. Agora, lembrando das características, dos atributos, como aquele ato se apresenta, como aquele ato é visto pela sociedade. Quais são os elementos, quais são as características do ato administrativo? E aqui é outro mnemônico para vocês. Vocês podem chamar de pia ou pai. Vocês que vão escolher como vocês preferem para vocês decorarem e não errarem isso na prova de vocês. O primeiro é a presunção de legitimidade. Por que que o ato tem como característica a presunção de legitimidade? Aquele momento que a gente erra um pouquinho. Legitimidade. O que é essa presunção de legitimidade? Bom, se o ato foi feito por um agente público, se ele de início tem todos os elementos, eu estou presumindo que ele está válido, que ele está perfeito, que ele está produzindo todos os efeitos. É um ato que está de acordo com a lei, ele é legítimo. Assim como a gente faz as leis e elas têm uma presunção de constitucionalidade, até que se diga o contrário, nós teremos aqui uma presunção de legitimidade, uma presunção de que o ato está de acordo com a lei. Por óbvio, como vocês já devem ter entendido, assim como a lei tem uma presunção de constitucionalidade relativa, esse ato tem uma presunção de legitimidade relativa, ou seja, ele admite prova em contrário, admite prova de que ele não é legítimo, de que ele não está de acordo com a lei onde ele buscou validade. Isso gera a inversão do ônus da prova. Quem está dizendo que o ato não é legítimo, não está de acordo com a lei, que prove que esse ato não é. Porque o ato nasceu por si só com a característica de presunção de legitimidade, presunção relativa, tudo bem. Segunda característica, a imperatividade. O que significa imperatividade? Significa que o ato, ele é jus cogens, ele é a norma cogente, que ele vai se impor nas relações sociais, ele tem que ser cumprido. E isso se dá por um motivo bem simples que eu acho que você já deve saber. O ato busca, no primeiro momento, o interesse público, ele sempre vai buscar o interesse público. Por isso, ele tem que ser norma cogente, por isso, ele tem que valer para todo mundo. Espera aí, pensa aqui comigo. Será que isso não tem nenhuma exceção? Será que essa regra não tem exceção? No direito, normalmente, as regras têm exceções. Então, olha só. A imperatividade, norma cogente, interesse particular, interesse público acima de todos. Mas tem uma coisa aqui, que são os atos de consentimento. Nos atos de consentimento, pessoal, o interesse particular, ele vai subir e vai ficar ao nível do interesse público. O interesse público tem interesse naquele interesse particular. São os casos de autorização e permissão. Olha só que interessante. Sempre vai se aplicar, porque é interesse público. Mas em alguns momentos, o interesse do particular também é importante. Para isso, nós teremos as autorizações e as permissões. E aí a gente tem a imperatividade dentro dos atos de consentimento. Como assim, Natália? Olha só, isso é um pouquinho viajante, mas você vai me acompanhar. Se eu te dei uma permissão, se eu te dei uma autorização particular, porque você, particular, tem um interesse particular que serve ao meu interesse público, você pode fazer o que você bem entender? Claro que não. Eu, administração pública, estou te dando uma autorização, estou te dando uma permissão dentro de alguns limites. Esses limites representam a imperatividade. Ou seja, os atos de consentimento são uma exceção, mas dentro deles a gente também tem
imperatividade. Conseguiram acompanhar, gente? Por último, nós temos a última característica ou atributo do ato administrativo, que é a autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade, pessoal? É simples. A administração tem que se fazer valer. Como ela visa o interesse público, como eu já avisei para vocês, quando ela decide por um ato administrativo, esse ato vai valer direto, ele vai fazer efeitos por si só. A administração se vale apenas dela para produzir efeitos. Ela não precisa ir ao judiciário para pedir efeitos. Imagina onde que ia ficar o princípio da eficiência se toda vez que a administração quisesse fazer valer a vontade dela, ela tivesse que depender do judiciário. Pensa só. Ou seja, a autoexecutoriedade é a característica do ato administrativo que faz com que ele valha por ele mesmo. Ele não precisa do judiciário para fazer os seus efeitos valerem, para fazer ele ser um ato administrativo com efeitos próprios, com força própria. Mais uma vez, aqui a gente tem uma exceção. Vocês já devem saber qual é a exceção, gente. A exceção aqui, por exemplo, é o caso das multas. Olha só que interessante. A administração, no poder de polícia dela, ela pode chegar e te multar. Isso é autoexecutório, isso é presumidamente legítimo, isso é imperativo da administração, porque ela visa o interesse público. Você está ultrapassando o limite da velocidade, por exemplo, está fazendo uma coisa que você não deveria estar fazendo, você está contrariando a lei por algum motivo. Eu, como administração, vou lá, te multo. Ótimo, eu posso fazer isso, eu tenho força suficiente, sem depender do judiciário, para saber se eu estava certo em te multar. Só que olha só, eu posso invadir a sua casa para te obrigar a pagar a minha multa? Te dei a multa, exerci todo o meu ato administrativo em todo o meu poder de polícia ali. Mas eu não posso invadir a sua casa, pegar seu patrimônio para pagar minha multa. Aqui eu não tenho autoexecutoriedade, aqui eu dependo do judiciário. Por quê? O judiciário que tem que chegar lá e te executar. O judiciário que vai conseguir invadir o teu patrimônio e dar para a administração. Nesse momento a administração está sim com a sua autoexecutoriedade mais reduzida, ela ficou um pouquinho mais fraca, tudo bem? Vocês conseguiram entender isso, pessoal? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aí no próximo slide, por favor. Nesse slide, basicamente não tenho muita coisa para falar para vocês, não, porque ele me parece bastante claro e eu acho que para vocês também. Pelo seguinte, vocês já devem saber quais são as diferenças, mas eu quis deixar isso bastante claro nessa tabela que eu fiz para vocês, da vitaliciedade e da estabilidade. Volta aqui comigo. Assim, quando você passa num concurso público, quando você toma posse no seu cargo como servidor, e aí você vai ver se você vai ser um servidor efetivo ou vitalício depois, enfim. Você vai ter que, em primeiro lugar, preencher um prazo para que o seu cargo tenha essa característica de vitaliciedade ou de estabilidade. Quais são esses prazos? Para o vitalício, 2 anos. Para o estável, 3 anos. Então, como eu disse para vocês, todos esses dois servidores, o estável e o vitalício, eles têm que fazer esse prazo. Agora, esse prazo é a mesma coisa? Eles basicamente funcionam para a mesma coisa, têm a mesma intenção, mas a doutrina costuma usar um nome diferente. E se esses nomes caírem na sua prova, você vai saber exatamente do que a FGV está falando. O estágio probatório, ele é utilizado para estabilidade de 3 anos. O estágio confirmatório, ele é utilizado para os cargos vitalícios e tem prazo de 2 anos. Eles servem basicamente para a mesma coisa, mas eles recebem nomes diferentes pela doutrina e eles têm um prazo diferente. Tudo bem? Olha só. E aí a gente entra numa divisão bastante importante. A questão da demissão. Isso eu acho que tem grande chance de cair na sua prova. Como que a gente faz para demitir, e demissão tem um sentido de punição, de sanção, que a exoneração não tem, como a gente faz para demitir um servidor que é estável? 2 possibilidades. Eu entro com um processo judicial contra ele e após o trânsito em julgado ele vai ser demitido, ou um processo administrativo irrecorrível, não tem mais como mudar aquela situação.
Ou seja, pro estável, 3 anos, estágio probatório. Como você demite um estável? Processo administrativo sem recurso, trânsito julgado de processo judicial. Eu tenho 2 opções. Isso não funciona da mesma forma para o vitalício. Lembrando, vitalício, estágio comprobatório de 2 anos, estágio confirmatório de 2 anos, e a demissão ela somente existe de uma forma. Para demitir um vitalício, a gente precisa somente, e não tem outra opção, do processo judicial transitado em julgado. Não cabe para o vitalício a questão administrativa. O processo administrativo para o vitalício não se aplica, tudo bem? Gente, esse era bastante fácil. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? No próximo slide, eu vi, como eu falei para vocês no comecinho, a gente tem um grupo do Facebook, procura lá, entra e marca na enquete lá pra gente poder trazer a dúvida de vocês para a próxima monitoria e, como eu já disse, forçar a memória de vocês. Licitação foi um tema que a galera tava com bastante dúvida. Eu trouxe uma questãozinha bem rápida de licitação para vocês. Na verdade, contrato administrativo, mas está na lei de licitações principal, que é a lei 8666. Olha só. Os contratos com a administração, em razão do princípio da publicidade, que está lá no artigo 37, caput da Constituição, eles têm que ser escritos. Ou seja, para todo mundo saber aquilo que a administração está fazendo, tem que ficar escrito, porque é a forma que as pessoas vão ver. Princípio da publicidade, pede esse formalismo da administração em fazer contratos escritos. Publicidade gera formalismo com contratos escritos, mas a gente tem uma exceção. Se aparecer uma questão na sua prova, por exemplo, trazendo que eu, Natália, sou uma agente público e estava lá na minha repartição pública trabalhando e eu recebi uma autorização para fazer uma compra do valor de R$ 3.500. Eles deram dinheiro na minha mão. Toma aqui, R$ 3.500. Compra não sei quantas canetas. Eu posso chegar para uma empresa que, por exemplo, já está lá no meu sistema de registro de preços e falar assim, olha aqui, R$ 3.500, toma, tô te dando à vista, R$ 3.500 em nota, toma aqui. Não tô escrevendo em lugar nenhum, me dá aqui as canetas. Pego e levo para minha repartição. Esse contrato é válido? Gente, vamos ler aí o artigo 60 que está no slide, por favor? Olha só. É nulo e sem nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Essa é a regra. Se eu faço um contrato com a administração e ele está escrito, ótimo. Se ele for verbal, ele é nulo. Mas volta aqui comigo. Salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a R$ 4.000. É esse o valor. Esses 5% limite estabelecido no artigo 23, inciso 2 da lei... R$ 4.000. O meu exemplo foi R$ 3.500. O meu contrato está válido? Tá. Ele é uma exceção. Se o contrato for verbal, super exceção, pagamento à vista ali em dinheiro na hora, até R$ 4.000 é válido. Então, na minha situação, perfeito. Passou de R$ 4.000, não pagamento à vista, qualquer uma dessas hipóteses que é um ou, o contrato é nulo. Por exemplo, as canetas dariam R$ 6.000. Acabou. Não posso. Nulo. Não valeu. Tem que fazer por escrito. Segundo lugar. Ok. O valor é R$ 3.000. Abaixo dos 4.000, que é essa exceção aí do parágrafo único do artigo 60. Mas, eu não paguei ali na hora em dinheiro. Também não pode. Também vai ser nulo. Então, para que o contrato nessa situação seja válido, eu preciso de 2 situações. Eu preciso do e. Ele tem que ser de até R$ 4.000 e ele tem que ser de pronto pagamento. Aí sim, ele vai poder ser verbal. Se isso cair na prova de vocês, gente, lembra do artigo 60, lembra dessa exceção. Isso tem grande chance de cair, tá bom? Olha só, vamos dar uma olhadinha aí no último slide, por favor? O último slide, ele trata de poder de polícia. E eu quero que vocês me digam se ele é sempre discricionário. Volta aqui comigo e vamos trabalhar rapidinho quais são as características que a gente sempre trata na doutrina, a gente está muito acostumado como sendo as características do poder de polícia. Nós temos, normalmente, essas características. DACO. O que isso significa, pessoal? Vamos lá. Quando eu penso nas características do poder de polícia, eu estou pensando em como ele se externaliza. Como a gente vê o poder de polícia? Como a gente vai ver isso? Em primeiro lugar, e aqui está o problema, ele é discricionário sempre?
A gente sempre estuda que ele é discricionário, que ele tem auto-executividade, como a gente já falou agora há pouco, o que é auto-executividade, ou seja, ele para ser efetivo ele não precisa da administração pública. E a coercibilidade. Mas olha só, pessoal, como vocês viram aí no slide, a gente tem as fases do poder de polícia. A primeira fase que a gente tem é a ordem de polícia. O que é a ordem de polícia? É a lei que permite que o poder de polícia haja. Ordem de polícia, a lei. Beleza? Segundo lugar, o consentimento de polícia. E é aí que a gente tem o probleminha daqui da discricionariedade. Olha só. Consentimento de polícia, eu também falei agora há pouco para vocês dos atos de consentimento. A gente pode ter, nessa fase do consentimento de polícia, segunda fase do poder de polícia, nós podemos ter uma licença ou uma autorização. Autorização, ótimo, perfeito, a gente já sabe que ela é discricionária. A licença, ela é um ato administrativo discricionário, gente? Ela não é. A licença é o seguinte, ela é vinculada. Se eu preencher todos os requisitos que a lei me pede, consigo a licença. Ponto final. Não se discute. Então, olha só. Como regra, você vai dizer que o poder de polícia é discricionário, com auto-executoriedade e com coercibilidade. Mas, excepcionalmente, quando a gente estiver tratando da segunda fase do poder de polícia, que é o consentimento de polícia, a gente vai ter a licença. E a licença é vinculada, beleza? Então, olha só, a licença é vinculada, a autorização é discricionária. Não se esqueçam dessa exceção. A licença, apesar de estar dentro do poder de polícia, ali, na segunda fase de consentimento de polícia, ela é vinculada. Vamos lá, volta aqui comigo. A autoexecutoriedade, que por algum motivo que eu ainda não entendi porquê, eu escrevi autoexecutividade. Espero, por favor, que alguém tenha me corrigido aí no chat, porque eu quero que vocês façam esse tipo de coisa comigo, tá bom? Autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, mais uma vez, o poder vai ter que se impor. A administração vai ter que sozinha fazer com que a vontade dela prevaleça. E aqui a gente também tem uma exceção. Olha só. Desculpa, gente. Volta lá comigo nas fases do poder de polícia. Nós temos a primeira fase, ordem de polícia. A segunda fase, que é a que está aqui, o consentimento de polícia. A terceira fase, fiscalização de polícia. E a quarta fase, a sanção de polícia. A fiscalização de polícia, ela é um grande exemplo da autoexecutoriedade. Eu, como vigilância sanitária, posso entrar no teu estabelecimento e te dizer para você não fazer mais, por exemplo, preparar mais alimentos com aquela comida que está lá, porque ela está estragada. E aí, na minha parte de sanção de polícia, eu vou com a minha autoexecutoriedade e com a minha coercibilidade e vou tirar aqueles alimentos do seu estabelecimento e vou descartar. Você não vai poder mais usar aquilo. Beleza? Então, pessoal, olha só, o professor Juliano acabou de chegar. E ele tá aqui! E aí, galera? Beleza? Boa noite. Vou dar mais tchau, gente. Quer finalizar aí? Não, eu tava no último meio. Tchau, gente. Minha. Tchau, professor. Não, beijo. Só preciso do seu microfone. Tem que fechar o evento, começou. Tem que fechar. Fecha, pode fechar. Vou voltar já já. Eu cheguei, ela saiu correndo. Tô brincando. E daqui a 2 minutinhos eu volto ao vivo, galera. Até já. Beijo pra todo mundo.